Olá, acadêmicos e acadêmicas dos cursos de Administração e Processos Gerenciais. Professor Rodrigo Monteiro aqui novamente para a nossa quarta e última aula de conteúdo sobre o projeto Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. Estamos trabalhando neste projeto sobre como que você é capaz de, a partir da estatística, tomar decisões. E hoje vai ser o aspecto final, vai ser a cereja do bolo do nosso projeto, que é o processo de tomada de decisão. Aprendemos ao longo do nosso projeto como que a estatística influencia na administração, vimos sobre como construir tabelas, dicas gerais, como construir gráficos, como analisar bons gráficos. E agora, todo este conhecimento solidificado será importante para a aula de hoje, onde vamos associar o conhecimento estatístico com a tomada de decisão. Inicialmente, agora vamos falar sobre o que eu enfatizei nas aulas anteriores. Informação é insumo para decisão. Toda decisão necessita de informação. Como vimos naquela frase de aulas anteriores, que se você tem opinião e não tem dados, são opiniões inúteis, opiniões que não vão influenciar de forma positiva a qualidade das decisões a serem tomadas. Por quê? Porque toda decisão foca nisso, porque você vai utilizar isso na sua vida profissional futura todo dia. Toda decisão demanda informação. E é somente através de alguma ferramenta, no caso a estatística, que lhe propiciará a obtenção dessa informação, porque você, gestor, você, administrador, será capaz de criar a informação a partir dos dados mediante a estatística. Então, que fique muito claro isso. Toda decisão demanda informação. E hoje, no mundo em que vivemos, a tal da era da informação, temos diversos tipos de informações rolando à solta. É muito fácil você descobrir o que aconteceu em outro país, no outro lado do mundo, a partir de um clique no seu celular. A questão é a qualidade dessa informação. Você não pode confiar de pronto em tudo que você vê. Você tem que ter algum fundamento, algum conhecimento para dizer se aquela informação de fato é verdadeira ou não e se ela de fato, e aqui que é o ponto importante para você, é útil ou não. Porque, como eu disse, você, enquanto profissional, tomará decisões que influenciará os resultados de uma empresa. Seja uma empresa que você é proprietário, ou que você trabalha, ou que você presta algum tipo de serviço, ou tipo de consultoria. Informação tem que ser boa, de qualidade e útil. E informações são obtidas através dos dados. Só que também vimos que os dados, assim como as palavras, não se interpretam por si mesmos. Lembra da nossa segunda aula, quando nós falamos sobre números soltos, 3, 5, 7, 12, se eu não estou enganado? E que números sem contextos são apenas números? Demanda-se um conhecimento de significado, de contexto, para que esse dado possa ser aplicado? Então, este dado é a matéria bruta, prima, em sua essência mais simples, que teremos que obter, este é um ponto, conhecer este dado e, a partir da estatística, transformar tais dados em informação. Só que no mundo que vivemos, no mundo real, no mundo das coisas práticas, a incerteza é um fator sempre presente. E é aqui que você tem que entender que a estatística é uma ferramenta de apoio e de iluminação. No entanto, assim como todas as áreas do conhecimento, nada é 100% perfeito. Até porque se fosse 100% perfeito, não teríamos evolução do que chamamos de ciência. A ciência parte de um ponto A até um ponto B, onde no ponto B há um pouco mais de conhecimento em relação ao ponto A. E alguém vai melhorar esse ponto B para chegar em um ponto C. Por que eu digo isso? Porque na vida real temos a incerteza, temos o fator incerteza. E como que vamos lidar com a incerteza? Através do conhecimento prático, útil, que vai nos possibilitar
transformar um contexto de incerteza em algo que seja de fato possível tomar decisões. Por isso, a seguinte frase: conhecimento incerto mais conhecimento sobre a incerteza é conhecimento útil. Porque em um mundo de incerteza, você tem que saber as limitações suas enquanto ser humano de conseguir obter informação e saber que você vive em um contexto de incerteza. Associando essa sua capacidade de compreensão que você vai lidar com um mundo incerto, ou com uma realidade incerta, você será capaz de tomar decisões que sejam mais eficientes ou que tenham um menor risco de incorrer em erros. Não quer dizer que você não vai errar ou vai falhar uma hora ou outra. Só que quanto maiores forem os instrumentos que você utilizar para lhe ajudar, com maior eficiência tais decisões serão tomadas. E a ênfase da decisão é porque você vai usar a estatística para tomar decisões em diversas áreas da empresa. Esse aqui foi o mesmo slide que eu passei em nossa aula de abertura. Lembram-se? A estatística estará presente na sua vida, transformando dados em informação em diversos contextos. Contextos de planejamento de produção, estoque, resultados, negócio, planejamento, venda, marketing, controle de estoque, resultado, faturamento, lucro, despesas, gastos. Enfim, arrisco-me a dizer, todas as áreas de uma empresa você vai aplicar a estatística, porque toda área da empresa terá dados. E você vai ter que, em algum momento, a partir destes dados, tomar decisões. E você vai aplicar a estatística justamente nisso. Você vai construir boas tabelas, você vai construir bons gráficos, justamente para isso, para que você possa sair de um universo de incerteza total para um universo em que a decisão tenha critério, tenha respaldo, seja corroborada por dados da realidade. E este é o ponto essencial de todo o nosso projeto, a capacidade de tomar boas decisões. E um ponto interessante, fugindo um pouco da estatística e indo para o campo da psicologia comportamental, essa ciência diz que nós, seres humanos, temos critérios para tomar decisão, o que foi chamado de modelos de tomada de decisão. O primeiro grande modelo estudado e conhecido é o modelo da racionalidade. Pergunta: o que nos difere dos animais na natureza? Que somos racionais. Outra pergunta: somos plenamente racionais? Somos 100% racionais? Sim ou não? Com certeza não. Porque a nossa racionalidade ela é limitada e ela pode ser distorcida, e já vou dar um exemplo para você, de uma forma muito simples e muito fácil. Não é possível confiar sempre na razão. Por quê? Porque o mundo é incerto, os contextos que vivemos, sociais, econômicos, políticos, culturais, também são incertos. E nós, enquanto seres humanos, também somos limitados cognitivamente. Não conseguimos compreender o todo de forma completa. Existe também, saindo do conceito da racionalidade, um outro extremo, que é o chamado modelo da intuição, o tal do feeling. É aquela pessoa que toma uma decisão baseada em um sentimento, algum tipo de sentimento interno que a faz tomar uma decisão. Pode chamar de talento, de dom, divino, qualquer coisa. Mas, de fato, há algumas pessoas que têm um feeling diferenciado para tomar decisões acertadas, decisões eficientes. A pergunta é: você vai tomar decisões sempre baseado na intuição, na emoção? Pode ser, e vou te dizer com certa propriedade, que você vai, grande parte das vezes, tomar uma má decisão, se for apenas pela intuição. Havendo este conceito da racionalidade e da intuição, um modelo muito famoso hoje, isso também abarca ciências como economia e administração de forma geral, em termos do campo teórico, é a concepção da racionalidade limitada. Ou seja, nós somos limitados em nossa razão. A partir disso, temos que tomar decisões sabendo da imperfeição ou das imperfeições das mesmas. E aí volta a frase lá do slide anterior, que é um conhecimento sobre o incerto, mas é um conhecimento que pode sim ser melhorado.
através do conhecimento de ferramentas que possam me auxiliar e clarear o meu caminho em prol de uma decisão que dê fundamento com a realidade. E nesse aspecto aqui é muito interessante a gente entender a utilização da estatística. Nesse ponto, como eu já disse para vocês repetidas vezes, que ela é um instrumento de auxílio no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque existem alguns fatores que podem distorcer a nossa capacidade de percepção da realidade. Por exemplo, olhem para essa imagem. Os círculos centrais, laranjas, qual que você acha que é maior? O da direita ou o da esquerda? Acredito que a maioria das pessoas disseram que o maior círculo é o que tem o maior número de bolinhas azuis à sua volta. Certo? Errado. Você pode dizer, professor, essa aqui é o círculo central laranja maior. Se eu te disser que os dois são do mesmo tamanho. São do mesmo tamanho. Percebam que o contexto influenciou a sua decisão. Este ruído representado pelas esferas, pelos círculos azuis, distorceu a sua capacidade de análise e, consequentemente, de decisão. Então percebam, nós somos limitados. Alguns fatores conseguem distorcer o que nós achamos que é certo. E por esse motivo que nós temos que nos desprender da nossa limitação e nos agarrarmos a ferramentas que vão de fato mostrar o que está acontecendo. E o ponto é, você tem que dominar, ainda que de uma forma básica, tais instrumentos, para que você possa se desprender dessa limitação, ainda que lhe acompanhará por toda a sua vida enquanto profissional. Você vai errar em alguns momentos em suas decisões, vai. Só que a questão é o quanto você está disposto a aprender para errar cada vez menos, ok? Então, pensando na questão de como nós somos influenciados de forma equivocada em nossas decisões, seja por uma limitação racional ou por questões intuitivas, temos alguns modelos ou algumas características chamadas de vieses que vão influenciar negativamente ou positivamente. A questão não é essa, mas a questão é que vão influenciar de forma que a gente nem perceba, no nível subconsciente, as nossas decisões. E são 3 esses vieses. O primeiro é o que nós chamamos de viés de efeito de ancoragem. O segundo nós chamamos de viés de confirmação. E o terceiro é o chamado efeito de exposição contínua. Esses são vieses que influenciam a sua decisão sem você nem perceber. Você toma uma decisão baseada em algum critério que foge da sua percepção plena, fazendo com que você não se prenda à realidade, mas seja influenciado por alguma coisa ou por algum desses tipos de viés. O primeiro tipo de viés, que é o viés de efeito de ancoragem, são formas de influenciar a sua decisão, ou seja, decisões suas ancoradas. Você toma uma decisão baseada em um contexto prévio. Este contexto prévio te faz tomar uma decisão A em vez de uma decisão B e você nem percebe, porque o contexto te ancorou em uma realidade e essa realidade te fez tomar uma decisão. Só que você tomou uma decisão não baseado no conhecimento prático de fato daquilo, mas sim no contexto que te influenciou. O efeito viés de confirmação é o que você acredita torna-se realidade. Ou seja, temos um universo de informações. Pensamos apenas aquilo que vai ao encontro do que acreditamos para corroborar ainda mais a nossa crença. Isso aqui é algo que vemos, infelizmente, muito no mundo de hoje. Pessoas que pegam informações fora de contexto apenas para corroborar a sua ideia, a sua crença ou a sua opinião. E, por fim, o efeito de exposição contínua, que cria a ideia de familiaridade. Segundo a psicologia, quando conhecemos alguma coisa ou quando estamos familiarizados com alguma coisa, tendemos a confiar mais nessa coisa. Vou dar para vocês alguns exemplos. Trabalhando enquanto gestores e enquanto profissionais, um aspecto importante, não é o único, mas muito importante, é a questão dos lucros, do faturamento, dos resultados. E tudo isso está associado com
vendas. Todo o processo de compra de insumos, produção, geração de estoque, contratação de profissionais, tudo está em função da venda. Você tem que vender produtos, serviços para gerar algum tipo de receita que é transfigurada em dinheiro, em resultados, em lucro. Então é fundamental que você saiba lidar com essa questão de venda. O que você vende, o que eu vendo enquanto profissional. Pensando neste contexto, qual que é a palavra que você consegue preencher vendo essa expressão, faltando a segunda e a quarta letra? Pense. Pode ser que não, mas probabilisticamente falando, eu acredito que, dado o contexto que eu falei para você, que foi só uma pegadinha, tá? De venda, vender, necessidade de vender, gerar caixa, eu vendo alguma coisa, provavelmente você colocou a palavra vendo, de vender. Por quê? Porque eu preparei você para tomar uma decisão ancorada no contexto que eu trouxe. Vendo. Só que imagina que eu tivesse trazido um outro contexto, dizendo uma noite romântica com um restaurante de massas, tomando um vinho, ou algum tipo de reunião importante, e no fim dessa reunião todo mundo se reúne para beber alguma coisa, alguma bebida, o vinho, por exemplo. E se eu preparasse você para isso, a maior parte dos alunos iam associar isso com vinho. E se fosse outro exemplo ainda, falássemos sobre, sei lá, alguma cidade que teve casas e barracões destruídos pelo vento, chuvas de vento destruíram centenas de prédios. Provavelmente você associaria a palavra vento. Então percebam, o contexto condiciona a decisão. E como que você foge desse contexto? Você foge desse viés que vai influenciar a sua decisão? Mediante os dados. Volta à frase. Uma pessoa sem dados é uma pessoa que apenas tem opinião. O próximo efeito é o efeito de viés de confirmação. Para ficar bem claro, trazer para vocês um videozinho. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Esse vídeo aqui, um seriado muito famoso, é o que nós chamamos de viés de confirmação. É quando a pessoa tem tanta certeza daquilo que ela acha que é verdade, que tudo à sua volta apenas vai corroborar aquilo que ela acredita. Um exemplo que eu achei muito interessante quando eu estudava sobre esse tipo de viés, é uma pessoa que gosta muito de futebol e vê que Roberto Carlos, jogador de futebol dos anos 90, que era canhoto, estava muito forte. Aí um outro jogador, Alex, zagueiro do Santos, chutava muito forte e era canhoto. Aí um outro jogador aleatório também estava muito forte com a perna esquerda. Esse cara vai dizer, bom, baseado nisso, eu tenho certeza que todo canhoto chuta forte. Em um universo de pessoas destras que chutam muito forte também, ou quem sabe até mais forte, ele vai pegar aquilo que lhe traz afirmação no que ele acredita e vai trazer como realidade. Ele tem tanta certeza daquilo que não importa o que ele veja, o que ele leia, o que ele estude, apenas será pensado aquilo que lhe interessa. E isso é muito comum para pessoas que exercem a profissão há muito tempo e acreditam que sabem tudo sobre, ou conhecem tudo o que deveriam conhecer sobre a empresa. Então, isso aqui acaba influenciando porque você tem uma crença de algo e essa crença influencia você a obter informação de forma apenas a corroborar aquilo que você já acredita. E por fim, o viés de efeito de exposição contínua, muito comum em cinema, na política e na propaganda. Por que vocês acham que é tão importante para os políticos terem horário na televisão? Para eles serem vistos. Porque quanto mais eu vejo algo, mais familiarizado eu estou com esse algo. E quanto mais familiarizado eu estou com esse algo, maior é a minha tendência de confiar nisso. Propaganda também tem muito isso. Propaganda de produtos que toda hora você está vendo na TV. Por exemplo, se você é adepto a um consumo de algum tipo de bebida com gás, pegar qualquer marca que você pensar, você vê todo dia algum tipo de anúncio sobre esse tipo de produto. Se você vai numa geladeira de um supermercado e vê um outro produto que você nunca viu na vida,
dificilmente você vai pegar esse produto novo em detrimento do que você já conhece, porque você está familiarizado. Pode ser que esse outro produto seja mais barato, seja melhor, tenha maior qualidade, mas você o rejeita apenas por estar mais familiarizado com o outro. Então isso, galera, influencia, ou esses vieses influenciam a sua decisão. E é comum do ser humano errar em função de alguns possíveis erros na tomada de decisão. O ponto é o quão efetivo ou o quão eficiente eu quero ser enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto administrador. Então eu tenho que saber que eu vou apresentar informação baseado na realidade dos fatos da qual eu tenho acesso. Por isso é importante a estatística. Você parte de um problema central bem definido e esse problema central vai definir todo o processo de planejamento, de obtenção de dados, tratamento de dados, apresentação de dados e análise de dados mediante gráficos e tabelas, pensando no nosso projeto de ensino voltado para esse propósito. O ponto é, professor, por que é tão importante tomar boas decisões? Você pode pensar, para não ter prejuízo. Sim, prejuízo influencia. Agora, ele não é o único ponto a ser considerado. O prejuízo, sim, afeta as decisões de forma que eu tenho que acertar para reduzir cada vez mais possíveis prejuízos. Só que também o risco. Boas decisões evitam ou diminuem o risco. Nunca será 100% livre de risco. Jamais. A vida sempre haverá risco em alguma coisa, em alguma decisão. No entanto, boas decisões diminuem a quantidade ou a proporção de risco que você está correndo. E outro ponto também, o custo de oportunidade. Ou seja, tudo aquilo que eu desisti ao fazer uma escolha. E aqui é um termo que nós chamamos na economia de econofobia. Quando eu posso comprar um carro, por exemplo, de 15 a 20 mil reais, então todos os carros nessa faixa de preço estão disponíveis para mim. Todos. A partir do momento que eu escolho um, automaticamente eu descartei todos os demais. O ponto é, eu tenho que tomar uma decisão de forma que a decisão escolhida seja a melhor possível frente às outras que eu desisti. E o ponto é, como que eu faço isso? Se eu tenho conhecimento real, de fato, da empresa, do contexto, do problema que eu tenho que resolver. E como que eu consigo transformar esse problema em algum tipo de informação? É a estatística. Por isso que o nosso projeto teve uma aula associando a administração e estatística, uma segunda aula sobre tabelas, uma segunda aula sobre gráficos e, por fim, uma aula sobre tomada de decisão. Porque aqui é o ponto máximo do nosso projeto. É entender que a estatística é uma ferramenta para você tomar decisões. Etapas do processo de decisão. São 7. Eu vou elencar todos aqui e vamos trabalhar um por um. Primeiro, eu gostaria que vocês se atentassem a esse procedimento metodológico de decisão. Não é muito similar, como eu disse, com o método estatístico, que tinham 6 etapas. A etapa posterior que temos aqui é o monitoramento. Então, como que eu tomo a decisão? Vamos pensar lá na nossa primeira aula, Estatística na Administração. Eu tenho que entender qual que é a questão central ou o problema a ser resolvido. Eu definindo corretamente o problema, eu vou saber para onde eu estou indo. Volta à ideia, você enquanto gestor, administrador, profissional, futuro, responsável por setores ou por setor, vai ter que tomar decisões que vão influenciar o desempenho das pessoas que estão à sua volta e da empresa da qual você está gerindo, administrando. Então você sempre tem que saber da onde você está saindo e tem que estimar com o máximo de confiabilidade possível aonde você quer chegar. E esse aonde você quer chegar é baseado no seu problema central. Então defina muito bem o seu problema. Tendo o problema bem definido, você vai analisar e avaliar a situação e o contexto da empresa. Ou seja, como que eu posso resolver esse problema dado os recursos que eu tenho? Recurso tempo, recurso dinheiro. Como que eu posso fazer para ser eficiente e coerente com a realidade da minha empresa?
Porque se faltar dinheiro, não tem como você resolver. Se faltar tempo, também não vai ter como você resolver. Então você sempre tem que pensar na forma como a empresa consegue lidar com o problema. Feito isso, você vai fazer uma lista de alternativas e opções viáveis. A partir do problema, a partir dos meus recursos. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso adotar essa posição, essa posição, essa posição, essa posição. Ou essa decisão A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente. Então, é a partir do planejamento e a partir da realidade da minha empresa, eu defino o que eu posso fazer. Feito isso, eu vou coletar dados e organizar, para saber dessas opções, quais são as opções viáveis. Então, lembra-se da estatística? Do processo metodológico estatístico, aquele círculo? É muito similar. A ideia é a mesma. Eu vou coletar dados a partir de um problema bem definido e de um planejamento. Aqui a empresa é o mesmo princípio. Eu tenho um problema empresarial, um problema de gestão que eu tenho que resolver, ou mesmo um planejamento de uma abertura de uma nova firma, algum investimento a ser feito. Eu tenho que partir dessa questão central e coletar dados para saber se de fato é possível fazer o que eu quero fazer ou resolver esse problema. Coletados os dados, eu vou observar os objetivos da empresa e este ponto 5 está ligado com o ponto 1. Os objetivos da empresa estão associados à questão a ser resolvida. Isso em termos de prazo, isso em termos de contexto, isso em termos de urgência. Por isso que você vai se atentar muito bem a isso. O que a empresa quer a partir do problema que ela quer resolver? Novamente, a questão é, se eu defino um mau objetivo, eu não vou saber, se eu defino um mau problema, eu não vou saber qual que é o objetivo. Ou vai ser um objetivo distorcido, haja visto que o problema foi mal definido. Feito isso, nós vamos escolher a melhor opção a partir daquela lista que nós pensamos de opções e os dados disponíveis. Qual que é a melhor opção? E aqui que entra o exemplo que eu disse. Quando eu tenho 5 opções possíveis, quando eu tomo uma decisão, as outras 4 são descartadas. Então eu tenho que tomar as melhores decisões possíveis, baseado na realidade da empresa, de forma que a decisão escolhida foi a melhor entre as possíveis que eu tinha acesso. Professor, como podemos saber se as outras eram melhores? Impossível. No entanto, se a sua decisão conseguir resolver o problema central, perfeito. A ideia é justamente essa, você ser capaz de fornecer informações úteis para resolver o problema central. E como eu vou saber se resolveu o problema central? Monitoramento. Quando eu monitoro a decisão para saber se de fato o meu problema central, o meu problema principal foi resolvido. Estudos apontam que você pode aplicar estatística em diversas áreas. E como temos 3 principais áreas na estatística, temos pesquisas empresariais dedicadas em cada uma dessas áreas. A estatística ela é definida em descritiva, que descreve informações, probabilística, que mensura probabilidades, e inferencial, é a que faz previsões. A descritiva é justamente a que vimos no nosso projeto, análise de gráficos e tabelas, porque fazemos uma fotografia e descrevemos a empresa a partir dos dados que as empresas possuem. Esse tipo de estatística é muito comum quando pensamos em relatórios contábeis, análise de projeto de investimento, análise da conjuntura atual da empresa, do contexto atual da empresa, quando obtemos uma descrição da empresa. A estatística probabilística ela é muito utilizada pelas empresas quando nós pensamos da seguinte forma: se eu der esse estímulo para o colaborador ou esse estímulo para o mercado, como que o mercado vai reagir? Será que probabilisticamente vai melhorar ou vai piorar? Existem diversas pesquisas que aplicam a estatística probabilística para verificar um choque de preço influencia como a demanda. Uma mudança na composição das máquinas muda como o rendimento total. E por fim, a estatística inferencial, que ela é muito aplicada para você fazer previsões. Eu quero aplicar capital em uma região para verificar se de fato eu vou ter melhores retornos. Nós fazemos uma estimação inferencial, chamados modelos de regressão, e analisamos o comportamento futuro
desse tipo de decisão. Aqui entra muito a questão da previsão meteorológica. É feita uma estatística inferencial para prever, para inferir no longo prazo ou no curto prazo, dias, a quem sabe semanas, o clima da cidade, do município, da região, enfim. E também, indo um pouco mais além, temos o conceito de Big Data, ou grandes dados, Business Intelligence e Inteligência Artificial. Isso aqui é um tratamento da estatística muito avançado que grandes empresas, grandes corporações utilizam para poder tabelar um universo muito grande de informações. Então, aprendemos a base da estatística, mas há muito a ser caminhado caso você queira. Para concluir, estatística aplicada à decisão é uma ferramenta de maximização do quê? Das escolhas, das decisões. Em um ambiente de incerteza, você tem que tomar a melhor decisão possível. Dados não refletem a realidade, ou toda a verdade, mas indicam pistas. Dados por si só não são completamente indicadores da total verdade. Eles mostram a realidade e, de acordo com o contexto que você vai obtê-los e trabalhá-los, eles vão servir como base para você tomar decisões. Vimos sobre modelos de tomar decisão, racional, intuitivo e racionalidade limitada. As falhas naturais, que é comum ao ser humano, viés de confirmação, efeito de ancoragem, efeito de exposição contínua, que influenciam inconscientemente as nossas decisões e necessitamos desviar desses erros ou evitá-los o máximo possível através dos dados da realidade que temos. Etapas do processo de decisão e a estatística e as suas aplicabilidades na tomada de decisão, que são diversas as áreas, desde a questão descritiva, probabilística e também a inferencial. Esta foi a nossa quarta e última aula de conteúdo do projeto Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa próxima e última aula de encerramento do projeto. Um forte abraço.